contrariando todas as pesquisas, contrariando a grande mídia mundial e também a grande mídia, né, brasileira. O Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. E eu acredito em muitas das suas propostas, afinal de contas, ele é uma pessoa, assim como eu, detesta o politicamente correto. Assim como eu, ele não quer controlar armas dos Estados Unidos, eu quero liberar as armas do Brasil para exatamente fazer com que o povo brasileiro possa ter segurança, já que apenas o bandido está armado, né? O governo desarmou o cidadão de bem. O Trump é contra o aborto, a Hillary era favorável até o aborto tardio, e o Trump pensa no seu país, tá ok? Alguns aqui no Brasil estão criticando o Trump porque ele pensa isso. Ora, nós aqui temos que pensar no nosso Brasil, nós temos que pensar em como progredir com as nossas próprias pernas e não com as pernas dos outros. Você pode ver, tivemos aqui os dois últimos presidentes, né, do PT muito preocupados com a economia de Cuba, da Venezuela, de algumas ditaduras africanas. Olha onde nós chegamos, no caos, dívida monstruosa no BNDES, dinheiro do povo foi usado para outros países. Uma questão também muito importante, Freire, o Trump é acusado de xenófobo e eu também. O Trump diz lá que nação sem fronteira não é nação. E eu digo aqui, todo mundo que está aqui só tem espaço para quem vier para cá legalmente. Se tu permitir ilegalmente todos virem para cá, podemos ter uma corrida mundial. Olha, a população do mundo atualmente são 7 bilhões e meio de habitantes. Tem mais de 1 bilhão de habitantes passando mal. Nós vamos abrir nossas portas para 1 bilhão de habitantes aqui, multiplicar por 5 a nossa atual população. Eu te pergunto, né? Como aí o governo do PT, o prefeito Haddad fez em São Paulo, dando Bolsa Família para 20 mil haitianos mais ou menos. Nós vamos ter aí centenas de milhares de Bolsa Família para dar para estrangeiros, porque aqui não tem emprego. E com toda certeza estaremos, ao aceitar uma imigração sem qualquer controle, como alguns, em especial os libertários, pregam, nós vamos trazer o caos para dentro do Brasil. Por quê? Não temos como acolher tanta gente. Não adianta ficarmos com peninha, tá ok? E eu pergunto, não tem muita gente na rua, aí no teu município, na rua, e gente acha que devemos abrir a porta para os outros? Então dê exemplo. Pegue alguém que está na rua e bote para dentro da sua casa. Comece a dar exemplo. Eu acredito no teu coração, na tua generosidade. Não podemos aqui pensar nos outros sem primeiro pensarmos em nós. Todos são seres humanos, mas nós não podemos admitir que a nossa condição no Brasil, de fome, de violência, se agrave apenas com um gesto dito humanitário. Afinal de contas, a Venezuela chegou onde chegou como? Escolhendo mal seus representantes. E o Brasil não pode continuar escolhendo mal seus representantes, caso contrário, chegaremos à situação que está a Venezuela. E se você agravar a entrada de gente aqui sem qualquer controle, vai ficar difícil viver em nosso país. Eu não tenho a menor dúvida no tocante a isso. Vamos melhorar os números aí. Na pesquisa espontânea da CNT, eu estou em 2º lugar no Brasil. Na espontânea do Datafolha, eu estou em 1º lugar no Centro-Oeste e no Sudeste, onde se concentra 50% do eleitorado brasileiro. As propostas que eu defendo pode não ter sido essa defesa feita com palavras bonitas, mas é o que está no coração do povo. O Trump tem uma ideia, né, muito voltada para a economia. Nós temos tudo para ser uma grande nação econômica. Eu pergunto a vocês, existe região mais rica do que o norte do Brasil? Os 7 estados da região norte? Não existe. Existe em qualquer país do mundo reserva minerais ou biodiversidade mais abundante que a nossa? Existe país do mundo com terra mais agricultável do que a nossa? E volta aí para o sertão nordestino. Estive em Israel. Lá chove menos do que o sertão nordestino. E lá eles conseguem a sua garantia alimentar e exportar alimentos para a Europa. Porque o nordestino tem que continuar sendo escravo de uma política completamente equivocada, para não falar maldosa. O nordestino, se eu estou falando do sertão nordestino, quem dirá outras áreas? Esse povo bravo e sofrido nordestino, tem como sair dessa situação desde que aplique as condições, a tecnologia usada em Israel. Nós temos proposta para isso. Então o que acontece? Aos poucos o pessoal vai cair na real
que eu posso ser uma solução, sim. Afinal de contas, né, me acusam do quê? Do que me acusam? Fascista, nazista, xenófobo, feio. Né? Vão me acusar do quê? Ser honesto não é virtude, é obrigação. Olha, faltou você, eu tenho certeza que não foi por má fé, uma falha tua, quando você fala no Partido Nacional Socialista da Alemanha, faltou você falar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. O PT da Alemanha é que levou o caos, é que levou a Segunda Guerra Mundial, é o que levou esse crime contra o povo judeu. E não nós aqui pro lado de cá. O Trump é amigo de Israel. O Trump muitas vezes falou que alguns da Palestina, alguns em especial o Hamas, okay, não pode incentivar e mostrar para a criancinha desde a escola que matar judeu é motivo de orgulho, é motivo de honra. Nós não pregamos isso. A minha política, por exemplo, eu sou contra essas tomadas de escola, essas invasões de escola, patrocinadas exatamente por socialistas, por comunistas, e não por pessoas como eu, de direita ou de Trump, nos Estados Unidos. Nós queremos uma escola ministrando e dando conhecimento à garotada, e não dando aula de marxismo para a molecada. Então, exatamente o contrário, tá ok? Do que eu, o Trump, e até mesmo a Le Pen. A Le Pen está mais um pouquinho à direita do que nós, tá ok? Mas não está na extrema direita ainda não, tá ok? E alguns já querem nos rotular de extrema direita. Nós podemos sim, estamos dando exemplo, o Trump dando exemplo lá, tá ok? O crescimento da direita em toda a Europa, em especial a questão da imigração, estão no exemplo que, primeiro o seu país, depois os outros. Agora eu te pergunto, vocês estão aí muito mais perto do que o de Roraima. Eu pretendo daqui a 2 semanas ir até Boa Vista, para exatamente, coisa que eu venho falando há algum tempo, é a invasão de venezuelanos. Vamos deixar chegar 300, 400 venezuelanos por dia no estado de Roraima, onde a prostituição agora se faz à luz do dia. Assalto e roubos, mortes estão acontecendo à luz do dia, por uma massa enorme que está fugindo da ditadura da Venezuela, acolher em Roraima sem qualquer controle. Deixo claro, a Venezuela tem em torno de 32 milhões de habitantes. Se abrirmos as portas, pode ter certeza, rapidamente, Roraima vai ser um dos estados mais populosos do Brasil. E agora, o Roraima também, sufocado pela indústria da demarcação de terras indígenas, nós teremos um caos em Roraima, em especial na sua capital, Boa Vista. Com toda certeza, o resultado final das eleições norte-americanas serão determinantes para o futuro econômico dos nossos países.